Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Felipe de Deus e esse é o primeiro vídeo de 2019 do canal Vamos Falar de História. Antes de entendermos a questão do golpe da maioridade que envolve Dom Pedro II, eu quero fortalecer a recomendação da IQ Option. Como eu já falei em outros vídeos, a IQ Option é uma plataforma que está se destacando no mercado internacional e que te dá a possibilidade de gerar renda trabalhando dentro de casa, utilizando o seu smartphone ou seu notebook, computador. Inclusive, nos últimos 3 dias eu já consegui retirar essa grana, tudo direitinho pelo banco, tudo muito bem encaminhado. Então, para você entender como funciona a plataforma da IQ Option, basta acessar o primeiro link que vai estar aqui embaixo na descrição. Há 179 anos, Dom Pedro II, com apenas 14 anos de idade, se tornava imperador de um dos mais vastos impérios do planeta. Inclusive, eu tive a honra de realizar uma visita na casa do príncipe Luís Felipe e tive uma honra maior ainda de ter em minhas mãos a Cruz de Malta que Dom Pedro II usou quando foi declarada a sua maioridade. Quase 2 séculos depois, ainda existe uma dúvida muito grande em relação à antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Foi golpe ou não foi? Para entendermos a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, primeiro precisamos voltar um pouco mais no tempo e entender qual era o contexto histórico da época. Em setembro de 1822, o Brasil se tornou um império, dando início ao breve e intenso reinado de Dom Pedro I. O Brasil, que tinha acabado de sair da Guerra da Independência, enfrentou grandes crises que culminaram na abdicação do nosso primeiro imperador. Apesar de todos os problemas que o Império do Brasil enfrentava naquele momento, tudo girava em torno da figura de Dom Pedro I. Isso tinha um peso muito importante, pois, de certa forma, a figura do imperador era o ponto de equilíbrio entre os partidos políticos. Após a abdicação de Dom Pedro I, esse equilíbrio foi estraçalhado pelos políticos que passaram a disputar o poder do vasto Império Brasileiro. O Brasil entrava no período mais conturbado de sua história, o período regencial. Entre 1831 e 1840, o Brasil foi palco de numerosas revoltas, guerras e disputas políticas que devastaram o vasto império. As chamadas revoltas regenciais resultaram em milhares de mortes e ameaçaram desintegrar o Império do Brasil. As árduas disputas políticas entre conservadores e liberais alimentavam ainda mais as revoltas que se espalhavam incontrolavelmente de uma maneira assustadora. O governo tentou estabelecer a regência trina provisória, trina permanente e até mesmo a regência una. Tanto conservadores quanto liberais alcançaram o poder durante o período regencial, e mesmo assim, a crise política, social e econômica só aumentava. Durante o período regencial, o Império do Brasil presenciou tanto revoltas que defendiam o separatismo, quanto revoltas que eram contra o governo regencial, mas reconheciam a legitimidade de Dom Pedro II. É muito importante você compreender que, bem ou mal, tudo girava em torno da figura do imperador. Quando Dom Pedro I abdicou do trono, o Império do Brasil passou a ser disputado por diversos políticos e partidos. O governo brasileiro, durante o período regencial, sofreu com um revezamento no poder muito mal organizado e marcado por fraudes e renúncias. Foram 9 anos em que o Brasil sofreu com crises gravíssimas no setor político, econômico e social. Eram revoltas que ceifavam a vida de milhares e milhares de brasileiros. Essas crises pareciam que não iam acabar.
Essa instabilidade, que parecia não ter fim, fez diversos setores da sociedade brasileira enxergar o retorno da figura do imperador como a única solução para a crise que o império enfrentava. Políticos, jornalistas, militares, todos passaram a enxergar o jovem Dom Pedro II como o único capaz de resgatar a identidade do Brasil e estabilizar de vez a situação. Desde por volta de 1835, a classe política discutia a possibilidade de antecipar a ascensão de Pedro de Alcântara ao trono do Império do Brasil. Essa ideia foi rechaçada logo de início, mas com o tempo foi ganhando força. A má administração do governo regencial e a incapacidade de estabilizar a situação do Império fez com que a antecipação da maioridade de Dom Pedro II fosse bem vista tanto por políticos conservadores quanto por políticos liberais. De acordo com a Constituição, o jovem Pedro de Alcântara só poderia assumir o trono em 1843, quando completasse 18 anos de idade. Ao mesmo tempo, os políticos liberais que já não estavam satisfeitos com a criação da lei interpretativa do ato adicional temiam o poder do governo brasileiro nas mãos dos conservadores. Nesse contexto, a única opção dos liberais era apoiar a declaração da maioridade de Dom Pedro II. Por outro lado, a regência do conservador Araújo Lima começou a sofrer muita pressão e existia até mesmo um consenso de que a crise política e social do Império do Brasil de fato só chegaria ao fim com a figura emblemática do imperador Dom Pedro II. No dia 24 de julho de 1840, foi declarada a maioridade de Dom Pedro II por meio da proclamação da Assembleia Geral, que disse: Brasileiros, a Assembleia Geral Legislativa do Brasil, reconhecendo o feliz desenvolvimento intelectual do senhor Dom Pedro II, com que a divina providência favoreceu o Império de Santa Cruz, reconhecendo igualmente os males inerentes a governos excepcionais e presenciando o desejo unânime do povo desta capital, convencida de que com este desejo está de acordo de todo o Império para conferir-se ao mesmo augusto Senhor o exercício dos poderes que pela Constituição lhe competem, ouve por bem, por tão ponderosos motivos, declararam em maioridade, para o efeito de entrar imediatamente no pleno exercício desses poderes, como imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Brasileiros, estão convertidas em realidades as esperanças da nação. Uma nova era apontou, seja ela de união e prosperidade. Sejamos nós dignos de tão grandioso benefício.